Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo, mas pouquíssimos conhecem o que existe exatamente sob os seus pés. A menos de 30 metros de profundidade, estendem-se 300 quilômetros de túneis escavados na rocha calcária. E, nesses túneis, repousam os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. 6 milhões. O número é tão grande que a mente humana simplesmente não consegue processá-lo. Mas a história das catacumbas não começa com a morte. Ela começa com a sede de pedra. Durante séculos, Paris foi literalmente consumida por dentro. A cidade crescia sobre as próprias entranhas. As pedreiras que forneceram calcário para construir Notre-Dame e o Louvre criaram um labirinto invisível sob a cidade. E então, no final do século XVIII, Paris começou a desabar, literalmente. Bairros inteiros ameaçavam ser engolidos pelo solo. O subsolo estava oco demais para sustentar a cidade acima. A solução encontrada pelas autoridades francesas era ao mesmo tempo prática e perturbadora. Os cemitérios de Paris estavam superlotados. Os corpos transbordavam para as ruas. A cidade dos vivos era sufocada pelos mortos. Em 1786, a decisão foi tomada. Os ossos seriam transferidos para as pedreiras abandonadas sob a cidade. Durante meses, os restos mortais foram carregados em procissões noturnas, abençoados por padres, descidos para o escuro. O que deveria ser apenas um depósito de ossos se transformou em algo que ninguém poderia ter previsto. Um inspetor chamado Louis-Étienne Héricard de Turry decidiu que aquele lugar merecia ser mais do que um simples ossário. Ele transformou o caos de ossos em arquitetura, em arte, em memória organizada. Crânios foram dispostos em padrões geométricos, ossos longos formaram bordas e colunas, a morte ganhou simetria. E então, aqui está a virada que muda tudo. As pessoas quiseram entrar. Já em 1809, as catacumbas foram abertas ao público. A morte havia se tornado um espetáculo. Mas por baixo das catacumbas oficiais existe outra cidade, uma que nenhum guia menciona. Os catafílicos, assim são chamados os que habitam ilegalmente as galerias proibidas sobre Paris. Lá embaixo, há salas secretas decoradas, bibliotecas, até bares clandestinos usados por décadas. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto a resistência francesa quanto os nazistas usaram esses túneis. A Gestapo tinha seu quartel-general em uma seção dos túneis. A resistência se reunia em outra, a metros de distância. Inimigos mortais, separados apenas por paredes de calcário e ossos de anônimos. Hoje, a polícia de Paris tem uma unidade dedicada exclusivamente a patrulhar o subsolo ilegal. São chamados de cataflics, os policiais das catacumbas, um dos trabalhos mais incomuns do mundo. Mas a maior descoberta das catacumbas não foi feita pela polícia, foi feita por acidente, em 2004. Uma câmara completamente desconhecida foi descoberta. Dentro dela, um cinema clandestino totalmente equipado. Assentos esculpidos na pedra, uma tela, um bar, até um sistema elétrico, tudo instalado por mãos desconhecidas. Quando a polícia voltou 2 dias depois para investigar, o lugar havia sido completamente desmontado e limpo. Quem eram essas pessoas? Quantas câmaras como essa existem ainda por descobrir? Ninguém sabe ao certo quantas galerias ainda não foram mapeadas. A cidade subterrânea guarda seus próprios segredos. Existe também a lenda dos ossos que se movem. Visitantes e guardas relatam encontrar arranjos que ninguém colocou. A acústica dos túneis é tão peculiar que sons de locais distantes são amplificados e redirecionados de forma imprevisível. Pessoas se perdem nas catacumbas ilegais com frequência. Algumas nunca são encontradas. Em 1793, um homem chamado Philibert Aspairt entrou pelas catacumbas e nunca saiu. Seu corpo foi encontrado 11 anos depois, a apenas alguns metros da saída que ele nunca conseguiu achar. Ele se tornou o único habitante permanente das catacumbas com uma lápide dentro dos próprios túneis. As catacumbas de Paris têm mais de 500 mil visitantes oficiais por ano, e ninguém sabe quantos entram ilegalmente. Cada turista que desce está pisando sobre uma camada de história que a maioria das cidades jamais ousou preservar assim. E então, de repente, o corredor se abre, e você está diante de milhões de pessoas que você nunca conheceu. Não há nada de assustador nisso, há algo muito mais perturbador. A intimidade. Cada osso ali foi uma pessoa com nome, com medo, com amor, com um dia em que estava viva do mesmo jeito que você está agora. Paris construiu monumentos para reis, para batalhas, para revoluções, mas só aqui ela foi honesta sobre o que aguarda a todos. A cidade mais bela do mundo tem sobre cada rua um lembrete mudo de que toda grandeza é temporária. E talvez seja exatamente por isso que as pessoas continuam descendo. Não pelo horror, mas para lembrar. Lembrar que existiram, que existem, que um dia, de alguma forma,
todos nós também seremos parte de algo maior.